la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hoje quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho pititinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as asbelinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se a lembrasse, e tão cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Hoje quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho pititinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se a lembrasse, e tão cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Convidamos agora o nosso irmão William para nos da noite e mais uma vez agradecemos a ele pela colaboração. Obrigado, William. Boa noite a todos. Eu é que tenho que agradecer o convite, a oportunidade de estarmos juntos aqui com todos vocês. É difícil porque depois desse vozeirão, né, a gente tenta engrossar a voz aqui, encorpar um pouco para não ficar muito destoante, né? Fica parecendo mais fino do que é a nossa voz, depois desse vozeirão do domingo que preenche, contagia, né? Muito obrigado, meu amigo. Muito bom. Preparação muito excelente, essa que o nosso irmão faz. E na noite de hoje a gente traz aqui uma proposta para a gente estudar, refletir, pensar sobre a prece,
tá? Pegamos lá, então, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e também a primeira prece que tem na coletânea de preces, que é o Pai Nosso, tá? Então, um assunto bastante interessante, bastante não, nesse caso, o contrário, pouco explorado por nós, até mesmo por nós espíritas, né? A prece é uma ferramenta que a gente ainda não consegue usar muito bem, né? É uma ferramenta que a gente ainda não aprendeu a explorar por completo. É algo que, quando a gente aprender, né, Jesus falou que a prece com a fé, né, fará com que a gente, dará oportunidade para que a gente faça o que ele fez e ainda outras coisas mais. Então, é uma ferramenta que está aí, que a gente ainda está engatinhando, está aprendendo pouco a pouco. A gente talvez a gente pouco saiba sobre ela, porque a gente não pratique o suficiente, ou a gente não reflete o suficiente, ou a gente só lembra dela em alguns momentos específicos. É um pouco sobre isso que a gente vai pensar na nossa reflexão de hoje. Então, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o penúltimo capítulo, é o de número 27, Pedi e obtereis. Como que será que é isso, né? Será que tudo que a gente pede, então, a gente vai obter? Qualquer coisa eu posso pedir e tudo eu vou obter? Como que é essa questão, né? O que é a prece? Para simplificar bastante, vamos falar aqui que a prece é como se fosse um telefoninho que a gente pega para falar com Deus. Através dela, a gente conversa com Deus, com a espiritualidade, com Jesus, com nossos espíritos protetores. A gente, né, pode se conectar, conversar com Deus através da prece, de um modo bem simples. E a gente pode orar para quê? De que forma? Em que ocasião? A gente pode orar para pedir, e geralmente essa é a que a gente mais faz, né? A gente, no mais das vezes, eu estou junto nessa, né? Tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar com experiência própria, minha, né? Então, a gente mais usa para pedir, porque a gente lembra mais da prece, na necessidade, quando a gente está em dificuldade, né? Mas a gente pode também usar para agradecer, para louvar, contemplar, abençoar. Mas, na hora de pedir, é que a gente mais consegue se aproximar de Deus de fato, né? Quando a gente está muito precisando de alguma coisa, imaginando os pais, uma mãe ou um pai fazendo uma prece por um filho ou por uma pessoa muito querida, né? A gente chega até a arrepiar nessas preces, né? A gente pede com tanto fervor, né? Ou quando a gente está doente, com algum problema grave, esse é o momento que a gente mais se aproxima de Deus, né? Que a gente usa a prece com mais fervor. Porque, no mais das vezes, a gente não consegue reservar momentos do nosso dia, por exemplo, para fazer uma prece. No mais das vezes, a gente faz uma prece, que horas? A hora de dormir. Eu acho que, se for fazer uma pesquisa, a maioria das pessoas utilizam esse momento para fazer as suas preces. Só que aí já foi o dia todo, né? A gente já cansou, já fez uma série de coisas, a gente já se desgastou. E a gente, nesse momento, a gente não está muito inspirado, né? A gente, na verdade, faz ali para tentar passar o tempo ou ajudar a gente a dormir melhor. A gente não reservou um tempo para a gente fazer isso, para a gente exercitar a prece, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Sobre agradecer, a gente tem muito mais motivo para agradecer do que para pedir nas preces. E a gente vai falar sobre isso na prece que nós vamos estudar aqui na sequência. Para louvar, para contemplar também, né? Por exemplo, essa canção aqui no início foi uma prece, né, de louvor, né, de contemplação à natureza, aonde Deus está, né? Está em todos os lugares, mas a gente pode observar ali na natureza tão facilmente a sua presença, né? Então, a gente pode usar a prece para louvar, para contemplar e para abençoar também as pessoas, né? E os pais, às vezes, fazem, né? Vai com Deus, né? Para os filhos, ou, né? Vai, boa aula, e vai com Deus, vai, né? A gente abençoa os amigos, a gente pode orar por outras pessoas, a gente pode orar por pessoas da família, ou pessoas que a gente nem conheça. No Centro Espírita se faz muito isso, né? Então, são formas que a gente pode usar a prece.
Eu trouxe aqui um pedacinho de um artigo da FEB, que ele comenta sobre a importância da prece. E ele diz assim: o hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. Outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que pelos canais da intuição ou da inspiração vêm sustentar o indivíduo. Então, quando a gente faz a prece, a gente é como que se iluminasse, né? A gente restaura a nossa aura, as nossas forças vitais. A gente tem essa possibilidade, né, de restaurar a nossa saúde. E o outro benefício são os benfeitores que a gente atrai, que nos inspiram, nos intuem ideias, recomendações, conselhos, que a gente nem se apercebe, né? Porque a gente fica esperando como se tivesse que aparecer alguém na nossa frente e falar. Mas não, as ideias surgem na nossa mente. Sabe aquelas ideias que surgem, a gente fala, tive uma grande ideia. De repente a gente não estava nem pensando naquilo, de repente surgiu. Muitas vezes são pensamentos que nem são nossos, nos são sugeridos, né? E essas sugestões, elas podem vir da espiritualidade, e algumas sugestões a gente tem que estar bem conectado para captar apenas as boas sugestões, né? Porque nós somos como um rádio, né? A gente conecta as ondas, né? E os rádios têm lá alguns canais que são bem legais, passam coisas legais, outros nem tanto. Então, tudo vai da nossa sintonia. Como é que está a nossa sintonia? E a prece auxilia nesse sentido. Então, assim, de forma bem simples sobre a prece, eu acho que uma forma da gente exercitar esse pensamento, esse raciocínio também, é a gente pegar a prece mais conhecida aqui para a gente refletir, para a gente trazer um exercício aqui, uma interpretação, que é a oração do Pai Nosso. Então, o penúltimo capítulo lá do Evangelho é o da prece. O último é uma coletânea de preces. Então, são modelos de preces, né, que a gente não precisa, não que a gente precisa ler, decorar, repetir, falar igual, mas são sugestões que Kardec deixa para a gente, e tem lá prece por um amigo necessitado, prece antes de começar a reunião, prece para dormir, prece para uma doença, prece para alguém que desencarnou. Tem uma série, uma coletânea de preces que dão ideias para a gente. Mas a primeira prece que tem lá nessa coletânea é a prece do Pai Nosso. E aí vem dissecando pedacinho por pedacinho da prece e comentários da espiritualidade e também de Kardec, que ele nos deixa para a gente refletir. Então, eu trago aqui uma interpretação de coisas que a gente leu, de lá do Evangelho, e outras fontes mais que a gente for buscar, mas é assim, é uma interpretação, é um exercício, porque seria demais achar que eu conseguiria chegar aqui e explicar tudo o que Jesus quis dizer no Pai Nosso, né? Porque à medida que a gente vai amadurecendo, vai evoluindo, a gente vai interpretando um pouco melhor. A gente vai lendo, a gente vai estudando. A cada reunião que a gente vem aqui, a gente sai um tanto melhor. A gente sai com mais experiência, com mais bagagem. Se eu fizer o mesmo exercício, a mesma interpretação, amanhã, muito provavelmente, eu vou pensar alguma coisa a mais e vocês também. E é importante a gente pensar no Pai Nosso, porque é uma prece muito usada, né? Então, muitas pessoas, antes de dormir, rezam lá o Pai Nosso, faz a oração do Pai Nosso, às vezes começa no Pai Nosso que estás no céu e não termina no Amém, mas usa ela, né? Às vezes, quando a gente está muito cansado, e é por isso que a gente não recomenda que a gente tenha momentos, né, para a gente fazer as nossas preces, um dos motivos é esse. Quando a gente está muito cansado, a gente começa e não termina. Porque a gente vai repetindo aquelas palavras maquinalmente e a gente não pensa no que está dizendo. E ali está um caminho, porque os apóstolos pediram para Jesus, né? Falaram, Jesus, como é que a gente ora? Como é que eu faço para orar? E aí Jesus apresentou essa pérola. Mas a gente precisa pensar nessas frases, né? Porque os espíritos disseram, e é ali no comecinho do capítulo da coletânea de prece, que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então, se eu estou fazendo a prece de forma maquinal,
não está tendo valia nenhuma, né? O pensamento, sim, que é válido. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Então, a gente pode fazer, não necessariamente o Pai Nosso ou alguma prece que a gente decorou. A gente tem que conversar com Deus com o coração. A gente pode usar palavras simples, né? As palavras que a gente conversa mesmo. Né? A gente, às vezes, fica imaginando que tem que falar, ó Pai, tu que fostes, né, não sei o quê, uma linguagem rebuscada, difícil. Nada disso. A gente tem que falar de forma simples, com o coração mesmo. Né? Então, assim pode ser a prece. Não precisa ser decorada, pode ser com o coração, não precisa ser só no centro espírita, não precisa ser só antes de dormir, pode ser em qualquer lugar. Posso sentar debaixo de uma árvore e fazer uma prece, né? Posso estar em casa, posso estar no hospital esperando alguém, fazendo uma prece. Então, não tem lugar, não tem forma, a qualquer momento eu posso fazer de qualquer forma. Então, só aí já facilita muito, né? E a quantidade também de palavras, de tempo que a gente aplica, não é o que mais importa. O que mais importa é a intenção, é o coração. E a gente, então, vai dissecar aqui alguns pedacinhos da oração do Pai Nosso para a gente pensar sobre ela. Tem muito significado, né? A primeira frase, por exemplo, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Só aqui já tem muito conteúdo para a gente pensar. Pai Nosso, ele começa chamando Deus de Pai, né? Porque a época dele, o Deus que era conhecido era o Deus que Moisés tinha apresentado. Então, era o Deus juiz, era o Deus que era correto, que era incisivo, né? Que ele não deixava passar nada, era o olho por olho, dente por dente. Era um pai justo, mas não era apresentado como um pai. Jesus, então, vem e apresenta Deus para nós como um pai, mudou completamente a figura. Né? Um pai é diferente de um juiz. Né? E Jesus complementa, em outros momentos, essa questão, nos apresentando Deus como um pai justo e bom. Então, Deus é justo, sim, como era apresentado, mas Ele também é bom, Ele é um pai. Né? Em outros momentos também Ele disse que se alguém pede a um pai o pão, né, o pai não entregaria uma serpente. Então, apresentando um pai justo, mas também um pai bom, um pai diferente daquele que era conhecido até aquele momento. Que estais no céu, ou em toda parte, participa de tudo o que acontece. Se ele está em toda parte, se ele está no céu em toda parte, ele está participando de tudo o que acontece. É um Deus onipresente, está em todo lugar. Podemos descansar, pois ele tudo vê, tudo sabe, portanto, tudo está sob o seu controle e permissão. Olhem só como isso é grandioso, porque em muitos momentos a gente se sente sozinho, desamparado, né? A gente pensa, meu Deus, né? Estou abandonado, né? Será que estou entregue à própria sorte? Será que ninguém está vendo o que está acontecendo? Será que eu estou perdido? Nunca estamos, porque Deus está nos céus, está em toda parte, tudo vê, tudo sabe. E Ele é o Pai justo e bom. Santificado seja o vosso nome, ou seja, bendito seja o seu nome, que reconheçamos a sua assinatura em tudo que vemos, pois só o Senhor é o Criador. Então, santificado seja o vosso nome, que a gente saiba reconhecer nas coisas Deus, que a gente santifique, que a gente abençoe, né? Que a gente saiba reconhecer, e como a gente falava no início, e a música falava, né? Nas pequenas coisas. Porque nas grandes obras, né? Se a gente pegar lá um quadro valioso, bem antigo, o que está lá no cantinho do quadro? O nome de quem escreveu, não é? E quando a gente olha a natureza, quando a gente olha os animais, as florestas, os rios, quando a gente olha para cima e vê essa imensidão, a gente vê o sol, quando a gente olha e vê aquele monte de pontinhos, né, lá no céu de noite, e a gente não faz o exercício que cada um daqueles pontinhos é um sol igual ao nosso,
e que em volta daqueles pontinhos está rodeando um monte de planeta, assim como nós rodeamos em volta do Sol, e que o que a gente pode ver é só um pouquinho dessa galáxia, que é um conjunto de estrelas, e que existem outras e outras e outras galáxias. Então, saber reconhecer Deus em tudo e nas pequenas coisas. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E em tudo que Deus reina, né? Lembrando que Ele é onipresente, e nós é que ainda não vemos Deus em tudo, né? A gente poderia ficar mais tranquilo. Então, sabendo dessa informação e vivendo assim com essa informação, quando a gente conseguir viver isso em plenitude, a gente vai estar mais tranquilo diante das situações difíceis, a gente não vai mais desesperar, a gente vai resolver as coisas com mais tranquilidade. Para mim, está longe, mas eu tenho fé. E aí é um outro ingrediente da prece aí, né? Tem que ter fé. Não adianta pedir e não ter fé, né? Porque as coisas vêm ao seu tempo. Deus sabe a hora das coisas acontecerem. Então a gente tem que ter fé. Fé é o quê? Acreditar, né? Aguardar, se manter ali ativo, preparado para as situações, né? Mas o reino de Deus, ele é tudo que a gente pode ver, né? Não é que aqui no planeta Terra não é o reino de Deus. Não é que a gente está falando, ó, vem o seu reino aqui, Deus. E até isso foi uma coisa que foi bastante confundida na época de Jesus, um dos motivos dele ter sido morto, né? Porque alguns achavam que o Cristo, né? O Cristo era o prometido, né? Olha, virá o Cristo aí, virá um ser divino que vai ajustar o planeta, vai ajustar tudo aqui. E o povo lá era, né? Se hoje a gente tem dificuldade, imaginem há 2000 anos atrás. Miseráveis, a maioria, né? Tinha que trabalhar e muito. E quase que eram escravos. Então, eles pensavam que ia chegar um ser lá, que o Cristo, aquele que viria para salvar, ia chegar e bater o cajado e falar, chega, né? Para com isso. E tudo ia mudar, tudo ia ficar lindo, maravilhoso, né? Eles esperavam que o reino de Deus chegaria nesse momento. E tem uma parte do nosso planeta que está lá ainda, esperando Cristo. Não admitiram Jesus como sendo o Cristo. Estão lá esperando vir o Cristo que trará o reino de Deus, né? Dessa forma, de uma hora para outra, vai bater o cajado e vai resolver tudo. Não é assim. Aqui também é o reino de Deus. Estamos aqui estagiando no seu reino. Estamos aprendendo. É um reino de dificuldades? É. É um planeta de provas e expiações. Estamos mudando aí, né, agora para a regeneração, mas ainda é um planeta em que é uma escola ali nos primeiros anos de evolução. Então a gente está aprendendo, mas aqui também é o seu reino. Mas esse reino de paz que se esperava, ele também pode ser acessado, porque Deus é justo, mas Ele também é bom, né? Porque senão vocês iam perguntar, mas Deus não é bom? E deixa a gente aqui nesse reino de dificuldade, né? Mas Ele é bom, porque esse reino, essa paz que se espera, ela está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós também. Então, é que a gente ainda não consegue acessar, a gente ainda não sabe chegar lá, reconhecer e usufruir. E a prece é um mecanismo. Quando o Domingos canta aqui, a gente não se sente bem? Não é gostoso, né? Ai, meu Deus, coisa boa. Não estou nem lembrando lá dos meus problemas, das minhas dificuldades, eu estou ali, né? Naquela maravilha. Só que às vezes a gente não consegue fazer isso em casa, né? Durante a prece, sentir isso. Porque a gente ainda não treina, a gente ainda não consegue fazer isso. Mas é treino. A gente pode alcançar essa paz reconhecendo nas coisas, né? Eu posso olhar a natureza, reconhecer Deus e me sentir bem com isso. Então, é uma possibilidade. O reino de Deus está dentro de nós. É uma herança que todos nós temos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Para mim, acho que essa aqui é a parte mais difícil. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, mas atende o meu pedido aqui, né? Mas, né, não esquece do que eu te pedi lá naquela minha prece lá, né? Como é difícil a gente entregar a nossa vida para Deus.
Como é difícil a gente aceitar as situações difíceis. Como é difícil a gente aceitar o parente difícil, o trabalho complicado, a dificuldade financeira, a saúde que não é do jeito que a gente queria. É difícil a gente entregar essas coisas para Deus, as nossas dificuldades. Mas a gente passa por essa frase na oração, a gente fala, mas a gente não raciocina, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Porque o nosso orgulho, isso daqui não é demérito, tá? Quando a gente falar aqui orgulho e ignorância, não é demérito. Não é no sentido pejorativo da palavra. É natural. Nós somos seres que estamos aprendendo. Então, ainda nós temos o orgulho e a ignorância ainda prevalecendo em muitos momentos da nossa vida, em muitas ações nossas. E também está tudo certo, porque Deus criou a gente assim. Não tem nada de errado, não é pecado. Está tudo certo, estamos aprendendo. Mas a gente precisa se atentar a essas coisas, ter esse conhecimento para a gente dar um passo a mais. Então, o nosso orgulho e a nossa ignorância ainda faz a gente pensar que a gente está no comando das coisas. Eu quero, Pai do céu, me ajuda a fazer tal coisa, me ajuda a acessar tal coisa, me ajuda a conseguir tal coisa, me ajuda a realizar tal coisa, me ajuda a me livrar de tal coisa. Então, esse é o nosso orgulho de achar que a gente está no comando, e isso é uma ignorância, né? Achar que a gente está no comando. Deus está no comando de tudo. Então, a gente ainda tem essa dificuldade, né? A gente ainda não sabe o que é melhor para nós. Como se uma criança de 5 anos pedir para andar de bicicleta na Washington Luiz. A gente vai deixar? A gente não vai deixar. E a gente pede essas coisas, com outros exemplos, né, para Deus, né? Eu quero ganhar uma fortuna, eu quero acertar na Mega Sena, né? É como se colocar a gente para andar de bicicleta na Washington Luiz. A gente não vai saber o que fazer, talvez. São responsabilidades que a gente talvez não esteja preparado, né? Então, às vezes, a gente pede coisas que não é para ser. E Deus, Ele respeita a gente pedindo, a gente com as nossas dificuldades, a gente com a nossa ignorância, com o nosso orgulho, né? Porque é o livre-arbítrio, né? Deus respeita, mas também ele nos aguarda, porque Ele sabe que a lei do progresso ela é infalível, ela é implacável. Todos nós vamos chegar a ser arcanjos um dia. Mas tudo tem o seu tempo, é um passo a passo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não só o pão material, né? Que nos dê condição de adquirir o que a gente precisa pelo trabalho, né? O pão, ele é o que sustenta, né? É o que faz a gente estar vivo aqui nesse plano. E a gente precisa desse pão, desse alimento, senão a gente não vive. Mas a gente também precisa do alimento espiritual, né? Que é o quê? Que é o que a gente busca aqui hoje, por exemplo. A gente vai sair daqui alimentado, a gente vai sair daqui bem, né? Com bons pensamentos, boas vibrações. A gente sai sempre com um ânimo diferente das reuniões, ou não? Eu saio. Só que, às vezes, esse ânimo ele chega até a esquina. Eu vou com ele, falo, meus irmãos, aqui eu dou risadinha, eu sou bem feliz. Ô, Domingos, você é meu amigo, querido. Dou tchauzinho, chego na esquina, já passa um carro já meio raspando, eu falo, né, pronto, já foi embora aquele clima, né, todo aquele ânimo, tudo aquilo de bom que eu estou levando. Às vezes vai um pouquinho mais, às vezes eu chego em casa, né, família, né, hoje eu estou tranquilão, que bom revê-los, né, um beijo, boa noite. E às vezes isso vai até no outro dia, eu acordo bem, às vezes não, às vezes já no outro dia já acorda meio atrapalhado, já, né? Então, assim, quanto tempo a gente leva esse ânimo que a gente sai daqui da casa espírita? Por quanto tempo a gente consegue alimentar isso? É o pão do Espírito. Então, a gente pede para Deus, né, que o pão nosso de cada dia não nos falte. O pão material, mas também o pão espiritual. E quando ele pede aqui o pão, uma outra reflexão que a gente pode fazer é que ele está pedindo o necessário. Olha só, ele não está pedindo
Meu pai me dá o pão, o carro, a casa, né, um avião, um helicóptero, uma casa na praia. Não está pedindo nada, ele está pedindo o básico, o necessário. E o que a gente busca, a maioria de nós busca mesmo sem perceber, é estar bem, estar feliz, estar tranquilo, sereno. Né? Todo mundo quer isso, né? Mas só que a gente busca nos lugares errados, geralmente. E a gente foi lá no Livro dos Espíritos buscar essa questão. Que, em outras palavras, né, Kardec perguntando, né, qual é a fórmula da felicidade? O que eu preciso ter para ser feliz? E isso dá uma fórmula, né? Não sei se vocês já viram, já leram isso em algum lugar, mas é uma fórmula que é assim, ó, F é igual a PN mais CT mais FF. Porque a fórmula, né, o F é igual, né, e essas 3 outras siglas são 3 coisas apenas que a gente precisa ter para ter a felicidade. É a resposta que está lá no Livro dos Espíritos. A PN, a posse do necessário. CT, a consciência tranquila. E o FF é a fé no futuro. Então, o primeiro item é a posse do necessário. Porque se a gente não tiver o necessário, fica difícil de manter o equilíbrio. Né? Então, tudo bem. Mas também ter demasiadamente também atrapalha, porque a gente começa a ficar preocupado demais com as coisas, em manter as coisas, em ter e cada vez mais, em manter ou ter mais, e isso pode nos atrapalhar. A gente, às vezes, tem a impressão que quanto mais tem, melhor é, né? Mas não. Pensem que se a gente começar a juntar e não limpar de vez em quando, a coisa vai acumulando e a nossa casa fica lotada, daqui a pouco eu não acho mais nada, já está criando insetos. Né? Então, assim, a posse do necessário é o pão nosso. Né? Mas a consciência tranquila também é uma fórmula que se adquire, e a prece ela pode nos auxiliar também a ter a consciência tranquila. Quando a gente faz um exame de consciência através da prece, a gente repassa por as coisas que a gente fez no nosso dia, a gente pode reprogramar as nossas ações para ter uma consciência tranquila, e a fé no futuro. Ter essa confiança de que tudo vai dar certo, de que a gente vai conseguir tudo o que a gente precisa, que Deus está com a gente, que nós vamos ser arcanjos um dia. Ter essa fé também traz felicidade. Então, 3 coisinhas só. Só que não, né? Só que não é tão fácil de adquirir essas 3 coisinhas. Mas sabendo que são elas, já faz diferença. Eu já começo a focar, já começo a pensar sobre isso, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Que bom, né? Estamos pensando, estamos conquistando, estamos dando mais um passinho. Vamos em frente. O caminho é longo, ainda bem que é assim, porque também tudo que vem fácil não tem graça, né? A gente não costuma dar valor. Então, que bom que é assim. Deus sabe o que faz. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui tem um grupo de pessoas que faz a prece tão automática que nem pensa no que está falando, né? Às vezes pensa assim, perdoa as minhas dívidas, assim como você sabe, né? Eu perdoo aqueles que me ofendem, né? Perdoa as minhas dívidas, assim como você sabe que eu perdoo, né? Só que não, a gente tem dificuldade com essa questão aqui. De novo, estou falando por mim. Mas o que eu observo é que muitos de nós ainda têm muita dificuldade com essa questão aqui. Então, perdoai as nossas dívidas do mesmo jeitinho que eu perdoo os outros. Ou seja, se eu perdoo só um pouquinho, Pai, me perdoa também só um pouquinho. Se eu perdoo um montão, Pai, me perdoa também um montão. Perdoai as nossas dívidas da mesma forma que eu perdoo aqueles que nos têm ofendido. Então, isso é ação e reação, causa e efeito. E a gente estava falando sobre música um pouquinho aqui antes, né, Domingo? E tem uma versão do Pai Nosso que canta essa parte aqui alterada. Canta assim, perdoai nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Está errado. Se Deus perdoar de um modo maior, eu não aprendo. Eu não aprendo, né? Porque eu só aprendo através da lei de causa e efeito, quando eu experimento as coisas e percebo como é que elas funcionam. Porque a gente pode aprender de várias formas.
A gente pode aprender estudando, que nós estamos fazendo aqui hoje, pensando, raciocinando. Posso aprender vendo o que o outro faz e passa. Nossa, eu vi que ele foi correndo ali tem uma escada, ele caiu, eu vou devagar. Ou eu posso ir correndo e aprender por conta e risco. Cada vez que eu vou batendo a cabeça por aí, sem pensar em nada, e vou aprendendo, experimentando as coisas conforme me dá na telha. Tem o jeito mais doloroso e o jeito menos doloroso. Deus deixa a gente escolher. Então, a gente que escolhe. E perdoar também, um outro exercício que a gente pode fazer aqui, porque a gente tem necessidade de ser perdoado. E existe também um conceito psicológico aqui, que é assim. A gente se cobra muito, mesmo sem perceber. Principalmente nós aqui que eu estou vendo, né, da minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que viemos de um conceito um pouco diferente da educação de hoje em dia. Que nossos pais, eles eram mais severos, eles pegavam mais no nosso pé, né, eles faziam questão de que a gente acertasse, fizesse do jeito deles. Hoje em dia, algumas famílias estão um tanto mais permissivas, ocupadas com outras coisas, que não a posse do necessário, e estão deixando algumas questões de lado. Mas nós, então, essas vozes aí da nossa infância, ela está lá no nosso inconsciente. E ela faz eco na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente não percebe que é a voz do nosso pai falando, é a voz da nossa mãe, da nossa avó, do nosso professor, do líder religioso, da escola que a gente participava. Essas vozes estão lá. E a gente se pune muitas vezes, e a gente não se perdoa muitas vezes, de muitas coisas que a gente faz. E a gente, às vezes, fica, né, tentando perseguir algumas coisas, inconscientemente isso acontece. E as coisas que a gente mais não perdoa, não aceita em nós, a gente também costuma não aceitar no outro. E em psicologia isso se chama projeção. A gente projeta isso. Como eu não me perdoo, como eu não aceito aquilo, para mim, quando eu vejo no outro, eu também não aceito. Eu sou ferrenho ali em pegar no pé dele, em querer que não aconteça, em não perdoar. Então, esse exercício vem trazer o quê? Para a gente se perdoar primeiro. A gente começar se perdoando, sendo mais leve. A gente erra, é normal, estava previsto, Deus fez a gente assim, simples e ignorante, para a gente ir aprendendo. Não tem nenhum problema em errar. E quando a gente acha que a gente é daquele tipo, eu só errei uma vez que eu achei que eu estava errado, né? Muitos de nós vivem a vida assim. Eu só errei uma vez lá que eu achei que eu estava errado, mas na verdade eu nem estava, né? A gente não percebe que a gente erra, e a gente erra todo dia. E não é pouco. E se a gente não está percebendo ainda, é porque a gente não faz o exame de consciência necessário para se observar. Então, a gente precisa começar a se observar. E essa prece aqui, às vezes, ao fim do dia, fazendo um exame de consciência, ela é bem útil para a gente perceber essas coisas. Mas, quando a gente começar a perceber também, a gente tem que se perdoar, a gente não tem que se punir. Então, quando a gente se perdoa, quando eu não ligo muito para alguma coisa, o outro, eu sou permissivo comigo para determinada coisa, se o outro faz, eu também não ligo, né? Então, a gente tem que começar a fazer esse exercício também. Quando a gente começar a se reconhecer, reconhecer nossos erros e nos perdoar, a gente começa a perdoar o outro também com mais facilidade. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E a questão do cair em tentação? Nós não podemos agir como se Deus não livrasse a gente do mal e quando a gente caiu, foi por causa da tentação. Não é assim. É o livre-arbítrio, né? Então a gente faz tudo conforme a nossa vontade, o nosso desejo. É bem verdade que esse livre-arbítrio nosso é mais limitado, né? Pensemos que uma criança de 1 ano, o livre-arbítrio dela é ficar ali no chiqueirinho, a mamãe deixa ela ali dentro, fala, aí você pode ficar à vontade enquanto eu estou aqui, né? Mas fora daí eu tenho que estar junto com você, e eu não vou deixar você ir em qualquer lugar. Então, o livre-arbítrio nosso também é conforme o nosso
crescimento, o nosso amadurecimento. Ele também é limitado, mas ele existe. E aqui também tem uma questão, que quando a gente começa a aprender o Espiritismo, aprender que existe a espiritualidade, que está aqui permeando o nosso plano, está perto da gente. Muitas vezes eles conversam com a gente, eles nos incentivam, eles sugerem coisas para a gente. Isso acontece muito. E a gente nem se apercebe. E aí, quando a gente começa a se dar conta disso e saber que essas sugestões tanto vêm de espíritos e da espiritualidade maior, superior, boa, plena, também vêm sugestões que não são tão boas. E depende da anteninha que a gente falou lá no começo, né? Então, mas quando a gente começa a ter esse conhecimento, às vezes a gente começa a jogar a culpa lá, né? Aí, rapaz, eu fui na reunião mediúnica lá, eu saí com um espírito sereno da gota que foi embora comigo e ele está me atazanando, ele está me atormentando, ele está me atrapalhando. Se isso acontece, é porque a gente deu a sintonia, a gente criou uma sintonia, a gente está na mesma vibração, a gente está pensando coisas parecidas. Porque senão, né, a vibração não encontra a sintonia, ela passa direto e não consegue fazer isso acontecer. Então, Deus está sempre fazendo de tudo para não deixar a gente cair em tentação, mas a gente tem que estar também fazendo a nossa parte. E a prece, né, se existe essa tentação, se existe essa vibração, a prece, de novo, é o remédio. Quando eu faço a prece, o que a gente falou lá no começo? Eu me conecto com Deus, eu atraio a presença da espiritualidade maior. Logo, a sugestão boa também virá, e eu posso escolher o que eu quero fazer. Então, olha como a prece é importante e como que ela nos auxilia nesse sentido também. E livrai-nos do mal. Aqui um raciocínio sobre o mal, né? Também é uma questão, né? O bem e o mal, né? Como que é essa questão do bem e o mal? Porque se existe o mal e uma sugestão negativa aqui na minha orelha, pô, Deus, sacanagem também, né? Podia facilitar, por que criou isso, né? Então, existe o mal? Será que o mal é do jeito que a gente pensa? Como um ser, né? Ou como coisas que nos acontecem, que nos desviam do caminho, nos traz sofrimento? Será que é assim que é o mal? Então, um exercício que eu vi uma vez a Nete Guimarães fazendo, não que seja referência, mas para a gente exercitar. Porque por muito tempo eu pensava que o mal era a ausência do bem. Então, onde não tem o bem, ali já é o mal, né? Existem algumas historinhas antigas que falam, o cara estava andando em cima do muro, né? E aí, né, Deus falando, vem para o lado de cá, vem para o meu lado, né? E o demônio do lado de lá não falava nada. E aí o cara andando lá em cima do muro, certa hora ele resolveu perguntar, né? Falou, Deus, por que você não me chama, né? O outro ali falou pro demônio, né? Por que você não me chama? Deus fica me chamando ali para mim ir para lá. E ele em cima do muro. E o diabo falou para ele que que o muro era dele, né? Então que ele não precisava chamar, porque enquanto ele estava em cima do muro, ele estava do lado do diabo, como sendo a ausência do bem. Então, onde não está o bem, está o mal. Mas será que esse exercício ele é pleno? E aí o exercício é o seguinte. A gente falou no começo que Deus é onipresente, está em todo lugar, Ele é onisciente, sabe tudo, e Ele é todo-poderoso, Ele pode tudo. Se o mal fosse a ausência do bem, onde está o bem, o mal, o bem não está, né? Se fosse isso, então Deus não estaria lá. Se Ele não estivesse lá, logo Ele não seria onipresente, não estaria em todos os lugares. Se Ele não estivesse em todos os lugares, Ele não seria onisciente, Ele não saberia de todas as coisas. Se Ele não soubesse de todas as coisas, Ele não seria todo-poderoso, porque se Ele não sabe o que está acontecendo, o que Ele pode fazer? Então, o exercício não é isso. E a resposta está lá
na Gênese. O mal é a ignorância do bem. O mal não é a ausência do bem. O mal é a ignorância do bem. O que é isso? A gente é que ignora que o bem está em todas as coisas. Mesmo que a gente acha que é o mal, é o bem. O reino de Deus está em toda parte, tudo é o bem. Mas a gente ainda não consegue ver Deus em todas as coisas. A gente ainda se escandaliza com algumas atitudes e ações de irmãos nossos menos felizes. Às vezes, se a gente for aprofundar a natureza, a gente pode estar contemplando, que lindo, né? Meu Deus, floresta, os rios, né? Olha ali, tem um animal bonito ali do lado do rio, de repente o jacaré vem, voa, abocanha o bicho, que horror! Ué, Deus não estava ali? Não foi Deus que fez a natureza? Então, como é que é essa questão? A gente ainda não consegue ver Deus em todas as coisas. A gente ainda tem dificuldade, a gente ainda não reconhece Deus em todas as coisas. Mas é um exercício, né? A gente falava sobre isso no estudo lá no Bezerra, essa semana, né? Quando a gente vê um escândalo, uma notícia escandalosa, a gente se apega a ela sempre no pior sentido. Porque a pessoa que estava no estudo falava assim, então eu estava em determinado lugar, e aí uma pessoa chegou comentando, olha, uma pessoa aqui da cidade empregou algumas pessoas, não registrou, na construção civil, não registrou carteira assinada, e essa pessoa caiu de cima da casa e faleceu, e é fato verídico, aconteceu essa semana lá na cidade. E essa pessoa estava escandalizada, por quê? Essa pessoa que contratou não pensou na família, ele estava preocupado no processo que ele ia ter. Oh, meu Deus, né? Essa pessoa caiu lá, morreu, mas eu não tinha registrado ela, como é que eu vou fazer agora? Né? E a pessoa que chegou contando estava também escandalizada com a pessoa que estava dizendo que estava danada porque não registrou. E essa pessoa que chegou no centro espírita também, comentou o fato, chegou também escandalizada com o fato da pessoa lá que não registrou. Então, olha só, a gente, diante de uma situação dessa, as outras duas pessoas, além do empregador, as outras duas pessoas também não pensaram na família. Porque ao invés de elas ficarem lá escandalizadas e com raiva da pessoa que não registrou, elas poderiam estar fazendo uma prece para a família, para aquela pessoa que recém desencarnou. E não estava fazendo isso. Então, às vezes, a gente se escandaliza com as coisas, a gente foca ali na parte pior. Né? Por que os noticiários eles são recheados de notícias ruins? Porque tem Ibope. Porque a gente ainda faz questão, como se a gente tivesse que saber daquilo para que aquilo não acontecesse para a gente, como se Deus não tivesse vendo todas as coisas, como a gente viu aqui no comecinho do Pai Nosso, como se Deus não estivesse em todos os lugares, guiando. Então, um pouquinho para a nossa reflexão, né? Diante de tantas outras que, com certeza, conforme a gente for amadurecendo, a gente vai adquirindo, a gente vai refletindo, a gente vai evoluindo, pensando. Era o que a gente tinha para propor na noite de hoje. Espero que a gente consiga levar essa emoção, esse sentimento, essa vibração, pelo máximo de tempo que a gente conseguir nos próximos dias e que a gente possa se ver, quem sabe, em outras ocasiões. Muito obrigado.